Mas criança antigamente trabalhava, né? Ó. Ia na roça, levar comida na roça para trabalhador, socava arroz, buscava água na cabeça, buscava água no balde, botava na cabeça. Essas coisas, lavava roupa em praia, né? Lá naquele tempo não tinha negócio disso, menino com 8 anos já era pra roça, né? Aí meu pai acordava de manhã, chamava todo mundo pegava no cabo da enxada. Eu ajudava meu pai na roça, mas era coisa assim, quando eu queria, não era obrigado eu trabalhar. Às vezes eu ia pra lá, ajudava ele, mas não era obrigado eu trabalhar na roça. Era bom, porque menino, tudo pra menino tá bom. Você sabe disso, você. Aqui na cidade os meninos não sabem brincar, não sabem só teclar, né? Mais nada. Meu pai trabalhava de lavoura, né, na roça, mas eu não queria ir para a roça, não. Eu queria sempre trabalhar, aprender uma profissão. Eu não era obrigado a ir para a roça com os enxadinhos. Porque assim, não fui aquela criança que pude brincar, que pude curtir, não. Eu já tinha uma responsabilidade desde criança de ir para a roça, plantar milho, plantar feijão, plantar arroz, para a sobrevivência. Meu pai era muito assim, rígido, batia muito, né? Batia muito na gente. E eu era mais que apanhava, porque eu era preguiçoso. E ele cansou de falar para mim assim, eu pequeno, ele falava assim, esse negro, se ele sair pelo mundo, ele vai morrer de fome, porque ele não tem coragem de trabalhar. Mas eu não tinha coragem de trabalhar na roça, cara. O meu negócio era só não trabalhar na roça. Mas lá era todo mundo que trabalhava na roça. Era só o que tinha. É boi e a roça. Tudo fazendeirão, né? Então, o serviço que tinha era esse. Eu gostava muito de jogar bola. Tinha um campinho lá que a gente jogava bola, em terra. E eu vivia mais nesse campinho. Aí, graças a Deus, o homem lá, dono da fazenda que nós trabalhávamos, ele arrumou um professor. Porque os professores batiam muito na gente de promatória, né? E se a gente fizesse qualquer coisa que ferisse o professor, a reclamação chegava em casa, o pai batia também. Aí o professor, ele perguntava a gente a tabuada, né? Quem não soubesse, um batia no outro. Aí ele um dia veio me dar umas promatórias, ele me bateu umas duas, aí eu dei a mão para ele. Quando ele suspendeu a promatória para me bater, eu tirei a mão, bateu no joelho dele. Eu ia para a escola, depois apareceu lá um camarada, ele era mestre de obra. Ele gostava muito de mim, né, porque eu era trabalhador. Aí ele disse, você vai trabalhar comigo? Meu pai queria que eu fosse para a roça. Eu falei, eu não vou não. Aí fiquei trabalhando, aprendi uma profissão de pedreiro, de carpinteiro. A gente era pobre, né? Só mexia com roça mesmo, né? Mas, graças a Deus, nós éramos bons filhos, porque meu pai era pobre, mas era muito bom para os filhos, né? Quando eu era pequena, assim, de 2 a 3 anos, até meus 7 anos, realmente a gente não tinha casa. Nós dormia nas matas. Minha mãe quebrava uns galhos de pau, varria, pegava outro e fazia uma caminha para mim deitar e ela. A gente não tinha condição, ela era mãe solteira, e ela só teve eu, assim, nessa época só era eu sozinha. E as irmãs dela eram casadas e eles tinham preconceito de mãe solteira, que poderia desviar as casadas, entende? E hoje em dia, a maneira dos pais tratar os filhos é completamente diferente de quando os nossos pais tratavam a gente, né? Completamente diferente. Tinha muito respeito, mas também tinha muita amizade, tinha muita compreensão, né? A gente respeitava demais os pais. Antigamente, os pais olhavam para a gente já sabia o que ele queria falar. É só olhar, passar um lado de olho assim, a gente já entendia tudo. E às vezes chegava visita lá, às vezes aí chegava gente e a gente pintava assim um pouco, aí só passava uma olhada assim, ó, a gente já murchava, já saía de fininho. Não, eu não tinha relação com meu pai. Eu tinha visto meu pai, eu tinha 5 anos de idade.
que ele ainda morava lá, né? Ele era casado, eu tenho mais irmãos, entendeu? Por parte dele. Ele era casado, então de lá ele veio embora para cá, para Brasília. Ele veio trabalhar, depois voltou, pegou a família dele, eu ainda criança, ele veio para cá. Mas aí não tive mais contato com ele. Eu vim reencontrar o meu pai, eu tinha 19 anos. Assim, era muito difícil para mim, porque eu tinha que trabalhar e tinha que ajudar minha mãe. Na minha vida, toda a vida foi uma vida sofrida, né? Trabalhava de pedreiro, de carpinteiro. Aí eu vim para Brasília, criei meus filhos em Brasília, né? Perdi o contato da minha mãe, da minha avó. Minha mãe veio para Brasília, depois para Coribe, depois de Coribe voltou em Caetité. Aí eu fui para São Paulo, trouxe para Goiânia, e eles ficaram em Goiânia, morreram em Goiânia. Meu pai, minha mãe. Meu pai morreu com 120 anos, não caducou, não usou óculos, lúcido. O que marcou na minha vida, quando eu tinha mais ou menos meus 12, 13, 14 anos por aí, era a minha vida com meus pais. Nós éramos muito unidos, eu, meus pais, meus irmãos, então era isso. A única coisa que me marcou na minha vida quando eu tinha 17 anos, que eu não gostei, que eu saí de casa aborrecido com meus pais. Só isso, porque eu tinha um irmão mais novo e ele fez uma coisa que eu não gostei, eu dei um tapa nele e meu pai veio e me deu uma taca e eu vim embora. Aí pra cá eu fiquei 12 anos sem voltar em casa. Mas minha mãe era boa até. Meu pai me batia, mas ela também não deixava comer nada, ela também batia. Mas ela era mais tranquila. Ela falava com meu pai, se tu for bater nesse menino o tanto que ele merece, tu vai matar ele. Eu não tinha nada não, eu já tinha acostumado a apanhar, que qualquer coisinha. Eu tinha o meu irmão mais velho, meu pai falava com ele, que os mais velhos tinham que bater nos filhos, nos mais novos. E eu não aceitava isso, cara. Eu não aceitava isso. Aí, quando meu pai morreu, ele quis mandar em todo mundo, mandar na casa, que era óbvio, né, que ele queria mandar, que ele era o mais velho. E minha mãe falou com ele que ele era o homem da casa agora. Aquilo ele criou asa. Aí começou a querer bater em nós, mas em mim eu não aceitava. Ele um dia me pegou para me dar uma surra, eu dei uma dentada no dedo dele que quase arrancou. Aí deixei para cá, ele não quis mais me bater não, eu também nunca mais pisei na roça. Eu deixei com ele lá, não quis nada do que meu pai deixou. Porque eu não ajudava a produzir, eu fui para a cidade, eu tinha de tudo, aí deixei tudo, aí acabou. Aí meu pai não, meu pai eu perdi o contato com ele na época que eu saí de lá, com 12 anos, ele faleceu, quando eu não voltei mais lá também na época, eu voltei já era falecido. Mas não tenho mágoa não. Eu errei mesmo, que eu bati no meu irmão e saí de casa com ignorância, pura ignorância. O pai tem a obrigação de corrigir o filho, eu acho assim. Espancar não, corrigir. Meu pai sempre foi vaqueiro, né? Trabalhava com gado também, mexia com roça e trabalhava com gado. E minha mãe sempre tomava conta da fazenda, né? Da comida, dos peão, a gente ajudava. Mas só que antigamente a gente trabalhava, mas trabalhava com satisfação tão grande, era bom. Parecia que era uma terapia pra gente. Era fazer as coisas, a gente fazia assim na maior satisfação. A infância foi pobre, né? Mas foi muito boa. A gente não passou coisa ruim. Às vezes eu vejo assim, criança, né, que relata algumas coisas tão tristes, mas na nossa infância não teve, graças a Deus, isso. Teve, assim, muita dificuldade, né? A única lembrança, assim, que eu tenho, que eu pude brincar, é que às vezes a gente ia para a beira do rio, juntava aquele monte de areia e fazia casinha quando a gente ia para tomar banho. Porque a gente não tinha água em casa para banhar, então a gente ia para o rio tomar banho. Então tinha aquelas areias na beira do rio, a gente juntava e eu fazia aquelas casinhas e ia brincar. Mas não tive, assim, minha infância dizia assim, eu tive uma infância, eu brinquei, eu curti. Eu não tive. A minha infância já foi uma adulta, eu era uma criança adulta.
Eu dou graças a Deus por isso, né? Que meus filhos foram muito bons comigo. Eu fui meio grosseiro porque eu vivi pouco aqui. Eu andei muito nesse meio mundo aí, trabalhando de empregado, e estou aí vivendo de acordo com a situação da vida, né? Aposentei, não ganho muito bem. Meu salário da aposentadoria é uma mixaria, né? Mas graças a Deus dá para me comprar pelo menos remédio para me tomar, né? Mas os meus irmãos, tem um que mora comigo aqui em Brasília, que eu me dou muito bem, outros que moram lá se dão muito bem, eles conversam por telefone sempre que pode, a gente está ligando, trocando ideias, sempre. Mas eu me relaciono muito bem com meus filhos, com meus netos. Gosto muito deles, tenho muito carinho por mim. E os bisnetos. Bisnetos também, eu adoro meus bisnetinhos. Eles me chamam de bisvovó. Chega tudo na farra, né? Bisvovó, bisvovó. Então, para mim é um barato. Eu considero a minha família abençoada, amo muito minha família. Todas as gerações. Com meus filhos foi uma maravilha. Com meus netos, 2 vezes melhor do que meus filhos. Agora está vindo a geração de bisnetos, que é a mesma coisa. 3 bisnetos pequenos e uma neta pequena. Esse aqui é que é o xodó agora. Porque os outros já cresceram, já é tudo dono de ti. Mas eu com meus netos é dono da casa. Quando eles vêm aqui, eles patifam tudo. Mas meus netos é os filhos, filhão. Meus filhos, eu fui uma convivência boa. Eu acho que, assim, com família não tem uma pessoa mais feliz do que eu.